Então, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do InovaCast. Eu sou Lisandra Tomé e hoje eu trouxe como convidada a Tiziana Area Leão. Ela é advogada há mais de 17 anos, também é mentora de advogados, professora e treinadora especialista em inteligência emocional, marketing jurídico, gestão e liderança. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo super legal, falando sobre marketing, posicionamento, inteligência emocional, para você alavancar a sua advocacia. Muito obrigada, Tiziana, por você ter aceitado aqui esse convite e você estar aqui participando desse podcast. Para mim é uma grande honra estar aqui em São Paulo entrevistando você, minha amiga. Ai, que legal, tô muito feliz. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo seu trabalho. Os temas são importantíssimos e eu tenho certeza que esse podcast vai chegar aí no momento importantíssimo na carreira de muitos advogados e advogadas. Importantíssimo para a advocacia. Nós duas temos um propósito muito grande, né? Somos advogadas e a gente sabe o que é advogar, a gente sabe o que são as adversidades da advocacia. Eu advoguei aí durante anos, hoje não advogo mais, fiz essa transição de carreira há 8 anos, resolvi ficar mais nessa parte mesmo de treinadora, mentora, mas a gente sabe os desafios da advocacia. Você ainda advoga, você tem seu escritório, é mentora, e eu acho que a gente tem um propósito que é trazer essa valorização da classe, que é ajudar o advogado a se desenvolver realmente e viver bem da advocacia com coisas que a gente sabe que na faculdade a gente não aprende, a gente não aprendeu. E eu tive dificuldade na época que eu advogava, foi aí que eu fui buscar me desenvolver, e eu tenho certeza que você também. Fala um pouquinho sobre isso, Tizi. Vamos falar aqui sobre a importância do advogado se capacitar em outras habilidades que são fundamentais para ele ter sucesso na advocacia. Perfeito. Lisandra, olha, eu hoje olho para minha jornada de 17 anos, pode ser pequena se olharmos para outros profissionais com muito tempo de carreira, mas para mim ela é longa. Porque eu sei cada passo que foi dado, eu olho para cada momento em que eu vivi e relembro as emoções, os desafios e também as celebrações. Passar no curso de Direito em um país onde as pessoas não têm tanto acesso à educação já é por si só algo muito importante. Então, se formar, passar na prova da OAB, tudo isso, toda essa jornada faz parte da nossa trajetória. Mas existe uma diferença, uma distância entre o advogado que passa na OAB, tem sua carteirinha, e o advogado que de fato performa. E achei legal quando você falou da multidisciplinariedade de exigências, né? Porque o mercado hoje, ele exige. Não adianta a gente saber letra da lei, jurisprudência, doutrina, se nós não tivermos essas soft skills, né? Bem desenvolvidas, que é o que você propõe. Eu também, em grande medida, também faço isso. E é necessário entender de vendas, de posicionamento, de marketing, de pessoas. É necessário entender de realizar essa ponte entre o que eu sei e o que as pessoas precisam, e através disso realizar uma venda. Eu coloco entre aspas venda porque nossa profissão não pode ser mercantilizada, mas eu posso utilizar a palavra a comunicação, né? Eu preciso comunicar à sociedade, mas antes de tudo, Lisandra, eu preciso comunicar a mim mesmo que de fato essa jornada que eu trilhei é interessante, é forte, é bacana, que minha profissão ela é boa, para que isso esteja internalizado dentro de mim, ao ponto de eu ter certeza que o serviço que eu presto é importante e que vale a pena as pessoas adquiri-lo. Eu acho que isso já é um grande pulo, é uma grande sacada, né? Foi quando eu percebi isso na minha jornada que eu parei, espera, existe algo diferente. Eu tenho, a minha jornada contempla assuntos que nem todo mundo sabe, e o que para mim é apenas uma consulta a mais, para outras pessoas é uma consultoria forte. Então, quando eu entendi que aquilo que eu sabia de maneira muito simples era algo muito forte para quem não sabia daquilo, eu entendi o valor da profissão. E foi ali uma grande virada de chave que refletiu nos meus resultados financeiros.
Essa grande virada de chave que você falou, eu quero trazer um pouquinho do que você falou bem no início, do advogado que simplesmente tira a carteirinha e o advogado que realmente performa. Eu acho que é essa grande virada de chave que o advogado precisa ter. A maioria se forma e é aquele advogado que só tira a carteirinha, que acha que advogar é você sentar num espaço, numa sala, ter o computador e ficar ali peticionando, ficar exclusivamente no seu operacional. E eu vejo que o advogado ele tem muita dificuldade em realmente ser um advogado que performa. O que é um advogado que performa? O advogado que performa é aquele que faz dinheiro, é aquele que consegue vender os seus serviços, e aí a gente fala aqui de venda. Ah, o advogado não pode vender, não pode mercantilizar a profissão? Não pode mercantilizar, mas ele tem que saber vender os serviços dele, fechar contratos, Sim. porque senão ele não vive bem da profissão. Sim. E o advogado que não vende simplesmente não prospera. Sim. Vive uma advocacia desvalorizada, frustrante, que traz para ele, né, aquele sentimento, poxa, eu fiquei 5 anos na faculdade, eu passei na prova da OAB, mas eu não consigo viver bem da minha profissão. O que eu vou fazer? Muitos estão deixando a advocacia porque estão indo para outras profissões, inclusive virando Uber, porque não conseguem viver bem da advocacia. E isso é muito frustrante. E aí você falou do advogado que simplesmente tira a carteirinha. E esse é aquele que fica só na parte técnica, que é o que nós tentamos desmistificar na cabeça do advogado, né? Que ainda, infelizmente, é a maioria. Fica só na parte técnica. Ele sai da faculdade, ele quer se especializar em alguma área, ou então ele sai fazendo de tudo, que é aquele generalista, advogado bombril. Eu quero fazer de tudo um pouco, porque ele acha que fazendo de tudo um pouco ele vai ter mais clientes. Lê de engano, vamos falar sobre isso aqui. Sim. E ele não performa, ele não tem resultado. Ele fica ali só no operacional. E o que é o operacional? É o chão de fábrica. É o chão de fábrica do escritório dele, não é aquilo que vai fazer ele ganhar dinheiro. Ele tem que desenvolver uma mentalidade estratégica. E aí é pensar nas soft skills que a gente fala, é ele pensar o que ele quer conquistar na advocacia dele, que tipo de advogado ele quer ser, aonde ele quer chegar, que resultados ele quer ter, qual cliente ele quer atender, que serviços ele quer vender, como que ele vai fazer isso, como ele vai fazer marketing, como que ele vai atrair esses clientes, como que ele vai vender o serviço, ter um portfólio de serviço. Então, é um monte de outras coisas que ele precisa ter, que ele precisa agregar ao conhecimento técnico dele para ele ter sucesso e se tornar um advogado que performa. Perfeito, perfeito. E eu vejo hoje nas redes sociais, volta e meia eu paro para ler os comentários aqui de algumas postagens e quando alguém fala, nossa, me iludiram, a advocacia não é próspera. Não, eu tenho um mote que fala, a advocacia é próspera, porque o advogado ele vive do caos, ou seja para uma profilaxia, evitar, seja para sanar. Então, a todo instante, o advogado ele é necessário. Se nasce alguém, o advogado é necessário, se morre alguém, se tem um desafio na empresa, enfim, são diversas as oportunidades. Agora, o mercado ele se autorregula, fato, em todas as áreas, e não importa se você não está tendo performance na advocacia, puxa essa responsabilidade para você. Coloca assim, peraí, o que eu tenho de energia disponível que eu não estou usando em meu favor? Será que eu estou bem posicionado enquanto advogado, enquanto advogada? Eu sempre, Lisandra, nas minhas aulas de mentoria individual, eu faço essa pergunta para os meus alunos. Você se contrataria se a sua família ou você mesmo estivesse em um grande desafio envolvendo valores, envolvendo vida? Você seria capaz de se contratar, de entregar ali os seus documentos, como os clientes costumam falar para nós, né? E é uma pergunta que gera uma reflexão. Então, com certeza. Gera uma reflexão, né? Você se contrataria? Você se contrataria. Porque se você responde não para você mesmo, então acho que você precisa realmente refletir e trazer uma mudança aí para o seu todo, né? Perfeito. Essa obra de autoconhecimento, de autoconsciência, traz para o ser humano a necessidade de mudança. Por isso que muitas pessoas preferem ficar na anestesia. Nem me vem com esse assunto, não. Nem me vem com esse vídeo, nem me vem com esse livro, nem me vem com esse curso, porque eu quero ficar mesmo com a poeira embaixo do tapete. Mas aí, de repente, vem uma pandemia, vem um desafio, levanta o tapete, a poeira sobe e aí não tem para onde correr. Poeira embaixo do tapete, zona de conforto, tem tempo de validade limitada, né, Lisandra? E chega um momento que você não tem mais para onde correr. E não é sobre nós que estamos, em alguma medida, levando conteúdo para as pessoas. É sobre suas próprias carreiras, seus sonhos, suas vidas. E
Bom, você tem o direito de escolher ser alguém mediano, medíocre, mas não critica quem está fazendo a diferença, o jovem advogado que está se valendo das ferramentas novas, o veterano que está se atualizando, porque a maioria, Lisandra, eu não sei se você concorda com isso, eu te pergunto, costuma falar, se tem alguém prosperando, deve ser obra de picaretagem, de algo escuso, e não para observar como que é a rotina dessa pessoa, o que ela tem feito, as noites em claro, os cursos, as conexões, a humildade, né? Que gera essa sensação de que eu sempre preciso estudar, um lifelong learning, que eu sei que você também é. E a busca por mudança. Sim. O que você falou é perfeito. A advocacia é uma profissão próspera, é uma profissão que tem uma vasta gama de oportunidades. É uma profissão que tem um leque incrível. Você pode, a gente está falando aqui para advogados, mas a pessoa se forma em direito, ela pode prestar concurso público, ela pode ir para a política, porque o advogado ele tem um conhecimento muito amplo, pode dar aula, ou seja, ele pode ir para empresas, ser um advogado corporativo, ou seja, ele tem um leque, né? Ele pode ser só consultor, ele tem um leque de opções que muitas profissões não dão. Esse leque de opções. Ele pode trabalhar home office, ele pode trabalhar em escritório, ele pode atender o Brasil inteiro, ele pode atender inclusive Brasil e fora do Brasil. Sim. Eu tenho mentorados que atendem Brasil, atendem Europa, inclusive lá na comunidade Advogados de Negócio eu tenho advogados do Brasil, advogados da Europa, então eles fazem networking entre eles, e tem advogada aqui do Brasil que estava passando por problemas, passando por necessidade, ela entrou para a comunidade, ela resolveu mudar a mentalidade dela, mais de 25 anos formada, e hoje ela está lá na Europa, ela tem clientes em Dubai, porque ela se conectou aos advogados lá da comunidade que são da Europa, e isso foi levando uma coisa a outra, foi fazendo networking, e ela começou a prospectar clientes da Europa. Ou seja, oportunidade existe para as pessoas que procuram o que a gente veio falando no caminho para cá. A oportunidade existe para pessoas que criam as suas oportunidades. Perfeito. Então, quem fica na zona de conforto, que é a grande maioria, e fica se colocando num estado de vitimismo, porque a profissão, ela realmente está desvalorizada, mas eu acho que isso vem muito do próprio advogado, mudar essa chave, buscar essa valorização, mas também você tem que ver se você está se mantendo ali na sua zona de conforto, porque para a maioria é mais prático ficar na zona de conforto, reclamando, do que você buscar a mudança. E buscar a mudança requer mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de paradigma, para que ele então venha a ter resultados. E se você for analisar, a gente tem aí os casos dos nossos mentorados, sim, né, Tice? Quais são aqueles que realmente alcançam maiores resultados quando começam a fazer uma mentoria com você? Comigo são aqueles que não têm medo de mudar. Que vem, eu preciso mudar, eu preciso aplicar as ferramentas, eu preciso fazer o que tem que ser feito. São aquelas pessoas que se movem, sim, que elas saem, elas decidem, porque o sucesso é uma decisão. Uma frase que eu gosto de usar e você, sim, gosta de usar muito também, né? O sucesso é uma decisão. Então, se você tá vendo que tá ruim e você quer mudar, é você que tem que decidir mudar, jogar sua cordinha pro outro lado do muro e vir buscar essa mudança. E fazer o que tem que ser feito. Que eu falo, não adianta nada assim fazer minha mentoria se você não vai fazer o que tem que ser feito. Eu não sou Deus, nem Deus opera quando a pessoa fica parada. Deus ajuda aqueles que andam, respeita se movimentam, a liberdade, não é? Sim. Então, assim, se você aplica o que tem que ser aplicado, se você entra em movimento, se você coloca em prática, você tem resultados. E são os que têm mais resultados, são as pessoas executoras, são as que entram em ação. Sim, sim. E olha, se falando, os alunos de mentoria que eu vejo que performam, né, têm visão positiva de futuro, conseguem ter uma visão onde que eu quero chegar, e sabendo onde é que eu quero chegar, eu vou desenvolver as habilidades necessárias, né? E óbvio, não estamos falando aqui em mágica, eu não vendo mágica para ninguém, nem você. A gente apresenta uma via, a jornada, que é o que a gente também vive na nossa vida pessoal, né, Lisandra? Estudo constante, decisões, renúncias constantes, ambiência. Você falou da sua comunidade, eu também tenho a minha comunidade dos vencedores por direito. Ambiência. Esteja numa ambiência favorável, porque se você entra num grupo de WhatsApp, como tem vários grupos de advogados, onde as pessoas criticam o sistema OAB, criticam o país, criticam o governo, criticam a família, tem horas que eles estão criticando a si mesmos, não sabem mais para quem criticar, e não olha para si, o que é que eu posso fazer para mudar esse status quo.
né? O que eu posso fazer? E advogado é bem pago por resolver problemas. Então, eu falo isso de maneira muito translúcida. Seja um resolvedor de problemas, comece pelos seus. Comece desintoxicando sua rotina, comece dormindo cedo, faça atividade física, evite programas que não convergem com aquilo que você deseja, tenha livros, faça cursos e cuide das suas relações interpessoais, porque cria um ambiente fértil para que as atividades se tornem viáveis, favoráveis, que senão a mentora vai passar lá uma atividade, a pessoa fala assim, olha, não tenho tempo. Não é sobre tempo. 24 horas, eu, você e o Bill Gates, todo mundo tem o mesmo tempo. E por que algumas pessoas conseguem realizar mais? É questão de gestão, de prioridades, né? O que você acha disso, Liz? Ia falar justamente isso. A pessoa que fala não tem tempo, eu pergunto assim, qual é a sua prioridade de vida? O que você quer para você? O problema, Tícia, é que a maioria das pessoas não sabe nem o que querem. Quando eu vou conversar, né, com advogados, assim, o que você quer para a sua advocacia? Como que você quer estar daqui a 5 anos? A maioria não sabe nem responder isso. Então, se não sabe responder isso, andam como zumbis. Sim. Andam como zumbis, sem um direcionamento, no escuro. E é o que a gente falou, não tem clareza do que querem construir, não tem clareza de visão. E aí ficam atirando para todos os lados. E o resultado é frustração na advocacia, escassez, Sim. não desenvolvimento das habilidades que são necessárias, porque sai fazendo um curso ali, outro curso aqui, mas sem ter Você está fazendo esse curso para quê? Não sei, porque me falaram que é bom. Mas é para isso que você quer? Você tem que ter o quê? Você tem que ter direcionamento. Está alinhado com a sua estratégia, tem que estar alinhado, né? com a sua estratégia. Com a sua estratégia, tem que ter. E aí desenvolver as habilidades. Sim. E aí vem a questão do eu não tenho tempo. Tem gente que reclama, né? Eu não tenho clientes. A gente vai começar a falar então aqui de marketing. Sim. Eu não tenho clientes, não consigo ter clientes, que essa é a maior dor do advogado, a sazonalidade na advocacia, que tem meses que tem dinheiro, tem meses que não tem dinheiro. E viver assim é muito frustrante. Não consegue planejar a vida. Então, tem meses que tem dinheiro, tem meses que não tem dinheiro. Eu não tenho clientes. Como é que você prospecta clientes? 100% dos advogados ainda prospectam só por indicação. Você sabe disso, né? A maioria só por indicação. Como que você controla? Você está deixando todo o seu sucesso financeiro nas mãos do acaso. Porque você tem como controlar quando vai vir um cliente para você, quando alguém vai te indicar um cliente, você não tem como controlar isso. Então, você está deixando todo o seu sucesso financeiro nas mãos do acaso. Você não está puxando a autorresponsabilidade, que é você que falou aqui no início. Sim. Seja autorresponsável. A indicação de clientes é ótima, é uma das formas de prospecção. O cliente já vem quente, já vem bem recomendado até você. Objeções vencidas, né? Às vezes não, vai depender de como que você apresenta a sua proposta, não, mas ele já vem aí meio caminho andado. Sim. Ele está no último percalço do funil de vendas que a gente fala. Sim. Ele já vem ali querendo tomar essa decisão, querendo contratar, sabendo que tem um problema, sabendo que precisa resolver. Sim. O resto está contigo. Se você não souber fechar um contrato, o problema está contigo, vai desenvolver isso. Agora, você não pode jogar todo o teu sucesso nisso. Você tem que desenvolver outras formas de atrair o cliente. Sim. Então, quando ele fala assim, eu não tenho tempo de fazer marketing. Tem advogado que vai reclamar para mim e fala assim, mas você faz alguma espécie de prospecção ativa? Você usa a internet, seja ter um site, ter fazer campanha de Google Ads, usar rede social, você frequenta eventos, né? Tem vários canais e ferramentas que a gente vai começar a falar aqui para ele poder atrair clientes. Sim. Aí a maioria, muitos respondem assim, não faço. Eu não gosto, tempo. Na verdade não gosto, não me sinto à vontade. Não gosto, não tenho tempo. Aí vem o que a gente estava falando aqui. Prioridade. Prioridade. Você Decisão, não tem tempo, né? Mas então você não quer ganhar dinheiro. Você não quer viver bem da advocacia, você não tem tempo para isso. Porque o marketing é um pilar fundamental do sucesso da sua advocacia. Porque se você não atrai clientes, você não fecha contratos, você vive mal. Perfeito. Lisandra, perfeita a sua colocação. E eu falo sempre, alguns alunos chegam para mim e falam assim, olha, o meu escritório não tem clientes. Eu falei, e você tá fazendo o que para isso? Não, eu tô cuidando de elaborar melhor as peças, eu tô cuidando de estudar mais ainda o direito eleitoral, mais ainda o direito penal.
Eu falei, olha, você vive da clientela que chega e não tem nenhum problema o cliente chegar até o escritório e o advogado aproveitar aquela oportunidade para estudar, se debruçar mais naquela temática. Até porque, a depender da área que a pessoa atua, né, o estudar, o aprofundar vai vir em case, né? E então, marketing jurídico, eu advogo a seguinte ideia de que todo escritório, em termos de gestão, precisa ter um turno destinado para o marketing jurídico. É o mínimo que você precisa ter. Tiziana, não consigo. Se você não tiver esse turno para cuidar do marketing, você vai ter que ter um turno para gerenciar a crise. Uhum. E é melhor que nós tenhamos essa capacidade de gravar vídeos, de agendar palestras, de chamar o time, fazer fotos, alimentar a lista de transmissão, tráfego pago, Google Ads, Meta Ads. Tiziana, não sei nem o que é isso. Então, para tudo e vai estudar, porque o curso de Direito, ele ensina sobre direito, ele não ensina a advocacia, né? A advocacia é um business, né? E nós precisamos entender de receita, de despesa, de marketing, de comercial, de frente, recurso humano. Então, quando nós abrimos um escritório, colocamos ele à disposição do mercado, seja virtual, híbrido ou presencial, nós precisamos ter uma mentalidade empreendedora que faz toda a diferença. E o marketing, ele é condição sine qua non. Lisandra, existe um tripé que eu acredito que é o tripé que sem uma dessas pernas cai. Inteligência artificial, marketing jurídico e inteligência emocional. Esse tripé, ele garante uma vida útil para o advogado hoje. Se faltar algum dessas pernas do tripé, o advogado ele vai se tornar menos competitivo por diversos aspectos. Você concorda com isso? Completamente. Ele fica lá como um advogado jurássico, o advogado feijão com arroz, como a gente botou aqui no início, na zona da mediocridade. E assim, ninguém entenda mal. Mediocridade é quando você não tem um diferencial. Você é mais do mesmo e aí você entra naquela vala dos advogados desvalorizados, que o cliente não quer pagar, que o cliente reclama quando você cobra para dar entrada numa ação. Semana passada eu conversei com uma advogada que queria entrar na minha mentoria, quis saber como é que funcionava a comunidade, e aí eu sempre converso, faço uma entrevista, chamo para uma reunião de diagnóstico, ou eu ou minha equipe, né, a gente atende esse advogado para entender o momento dele. E ela estava reclamando, dizendo que os clientes não valorizam, que ela foi fazer uma reunião com uma cliente, era uma ação civil, que ela tinha que dar entrada em vara civil, e ela cobrou, pasme, R$300 para dar entrada na ação, mais 30% final. A cliente reclamou, ficou indignada, como assim você vai me cobrar R$300 para dar entrada numa ação? A maioria dos advogados não cobram. E também contestou os 30% no final. Falei para ela, isso é posicionamento. Sim. Porque quando você não é posicionada, o que o cliente faz? A gente tem que admitir, o advogado, ele tem que ter essa consciência. A sociedade não gosta de advogado, a sociedade não valoriza o advogado é um mal necessário. Porque a pessoa pega você, bota você... Temos mais de 1.400.000 advogados no mercado, né, Tiziana? Mais de 1.400.000. Sim. Então, são todos mais do mesmo para a sociedade. É um bando de advogado que mente para conseguir ganhar para o cliente. Esse é o conceito que a sociedade tem. Então, o que o advogado precisa fazer? Ele precisa se colocar num patamar superior à maioria, que a maioria está naquela zona daquele advogado que é desvalorizado pela sociedade. Ela bota você numa caixinha preta dela. Quando você fala que você é advogada civil, ele pega você, o advogado tributarista, advogado empresarial, a sociedade não sabe direito o que você faz. Ela pega você, o leigo, e bota na caixinha preta assim, ó, advogado civil. É tudo igual, resolve problema de consumidor, problema de família, problema de responsabilidade civil... E é contencioso, ganha no êxito. É o conceito. Então, assim, eu penso o seguinte, advogado, não deixe com que o cliente te coloque na caixinha dele. Você tem que criar o seu posicionamento para que você se coloque na caixinha que você quer. Então, lá na minha comunidade, nas minhas mentorias, você trabalha esses 3 pilares do tripé, né? Eu trabalho 4. Que é isso que a gente estava falando aqui da mentalidade. Primeiro, mudar, ter essa mentalidade empreendedora, começar a desenvolver uma visão de negócios para a advocacia. Trabalhar o posicionamento dele para que ele saia dessa zona da mediocridade e se transforme num advogado posicionado na área que ele atua, para o segmento que ele quer, para o público-alvo, para os serviços, para que ele se coloque numa posição de valorização.
E ele começar a cobrar valores de honorários que paguem bem ele, né? Depois, marketing, que a gente estava falando aqui, e vendas, porque ele tem que aprender a fechar também. Sim. E outra coisa aqui que é muito importante, que você fala muito também, que é gestão. É a gestão do tempo, a gestão da vida dele, a autoliderança, a inteligência emocional. Porque sem isso... Gestão de recursos, né? Gestão de recursos que você falou aqui. Eu acho que sem isso, ele fica perdido, patinando. E aí, por isso que a gente vê a maioria sendo um advogado que tem a carteirinha, mas não performa. Me dói muito, sabe? Quando você fala... assim, quando você fala não, quando eu escuto isso, porque, olha... quando você falou a questão da sua aluna, né, que cobrou R$300, eu nem conheço, não sei quem ela é. Ela não é aluna, não. Ela veio querendo entrar na comunidade. A pessoa, né? E aí você vê como que ela precisa possível aluna. Ela procurou o ambiente certo. Ela poderia procurar você, a mim, outro profissional, mas ela fez o certinho. Que se ela tá com problema, pior são aqueles que vivem isso aí e não procuram. E não procuram, né? Mas me dói, assim, saber que essas pessoas, elas não estão vivendo essa situação de desvalorização não apenas na advocacia, né? Não só na advocacia. Certamente ela é uma pessoa desvalorizada em casa, nos relacionamentos, nos ecossistemas macro e micro em que ela está inserida, porque a desvalorização, ela não tem a ver com o que o outro pensa sobre nós, tem a ver, antes de tudo, com o que eu penso sobre mim. E iniciar um processo de autovalorização exige olhar para si como identidade, quem eu sou. Cara, que bacana que minha jornada, que legal de quem eu sou filho, com erros e acertos é a minha história, a escola que eu estudei, a faculdade que eu fiz, as pessoas que eu convivi, os ambientes em que eu não cresci como eu gostaria, mas eu tiro aprendizados, eu gero insights e olho para tudo com gratidão, fecho ciclos e sigo adiante. A maioria dessas pessoas, Lisandra, isso tem a ver com o tripé inteligência emocional, tendem a remoer passado, se colocar na condição de vítima e carregam essa sacola do vitimismo para a advocacia. E aí, meu amigo, é muito complicado um cliente olhar para um advogado que está carregando uma sacola do vitimismo e entender essa pessoa como alguém que vai resolver seus problemas. As pessoas chegam nos nossos escritórios procurando soluções. Então, eu preciso estar bem. Eu preciso estar com as minhas demandas minimamente digeridas. E só alguém humilde, com inteligência emocional, é alguém que procura ajuda, vai procurar se resolver nos diversos níveis, porque a desvalorização, ela não acontece setorizada. Ela termina, a lei de Murphy, né? Ela termina alcançando os diversos aspectos da vida do ser humano. Assim como o crescimento. Eu não sei se você concorda, mas eu acredito que sim. Que você é uma excelente mentora profissional. Quando o aluno chega para nós, enquanto profissionais que alavancam a carreira dos escritórios, dos advogados, a gente propõe inicialmente uma mudança no profissional. Reverbera inevitavelmente na vida pessoal. Com certeza. Reverbera no diálogo, na forma de vestir, na forma de se comunicar. Chega, Lisandra, Tiziana, meu relacionamento melhorou, meus filhos melhoraram, minha vida mudou dentro, e aí ecoou fora, e aí sai também fazendo o leque positivo para todas as áreas, tal qual também acontece com o leque negativo. Você concorda, Liz? A mudança é de dentro para fora, que a gente estava falando aqui. E eu sempre trago o exemplo que a sua vida profissional, ela impacta na vida pessoal e vice-versa. E a primeira mudança está dentro do advogado. Por isso que eu começo pelo pilar da mentalidade. Sim. Ele precisa mudar comportamentos, ele precisa mudar a forma de pensar e, como você falou aqui, a forma dele olhar para si. Porque se ele é o primeiro a não se contratar, se ele é o primeiro a não acreditar no serviço dele, se ele é o primeiro a não ter coragem de se posicionar e cobrar bem pelo serviço dele, de saber ali conduzir o cliente numa reunião, porque isso tudo passa por autoconhecimento, passa por segurança, passa por autoconfiança, autoestima, você conseguir conduzir o cliente para um fechamento de contrato. Sim. E não é o teu conhecimento técnico que leva o cliente a querer fechar um contrato com você. É a forma como você conduz uma reunião, que eu chamo de reunião de diagnóstico. É a forma como você se comunica com o seu cliente e não vem com juridiquês, não vem com tecnicismo, não precisa. Porque isso afasta. Isso não faz com que o cliente queira te contratar e te ache mais inteligente.
Não é isso que vai fazer a diferença. Só que para passar por tudo isso, né, essa comunicação mais assertiva que a gente treina muito, e a gente já tem um pouco como dentro de nós como uma coisa natural pelo nosso perfil comportamental. Outra coisa é o advogado aprender, entender o perfil comportamental dele, dos clientes, porque isso já melhora a forma dele de lidar com os clientes, de vender. Então, isso são coisas que ele não aprende na faculdade e que, se ele não busca desenvolver, ele vai continuar vivendo uma advocacia de escassez. E aquilo que a gente falou mais cedo, ele vai sair do mercado em pouco tempo. Porque o mercado hoje, ele não está perdoando. Não perdoa. E aí a gente pensa que agora no outro tripé, inteligência artificial. Cara, tem que entender de inteligência artificial, eu tenho que entender, porque senão eu não vou dar celeridade aos meus processos, eu não vou dar celeridade às minhas respostas. E vai vir o advogado que está ao lado e vai romper barreiras muito rápido. E sabe, Lisandra, a base de tudo isso é a humildade, porque meu pai tem mais de 70 anos, é advogado, meus 2 irmãos são advogados, eu sou advogada. Dentro de casa eu já vejo um laboratório assim, de experiências diferentes em termos de advocacia. E eu fico observando o quanto... meu pai, ele vem de outra geração, mas outro dia ele mandou uma mensagem: eu vou despertar para o ChatGPT. Aí eu falei, bom, você tem 2 opções, se você desperta ou então acho que vai ficar complicado, vai ficar desafiador para você, pai. Aí ele falou, eu acho que eu tô precisando. E essa conexão intergeracional, a gente conseguir também beber na fonte de quem tem mais tempo, também entender que alguns pilares ali que os advogados decanos têm, trazendo princípios de honra, de ética, de também estar presentes nas famílias, porque o marketing não é só digital, né, Não, Lisandra? não é só digital. E assim, isso confunde um pouco, né? Tem gente, quando a gente fala em marketing, tem gente que acha que o marketing é só digital. Eu faço parte do BNI, como você sabe, eu te falei, do grupo de networking. E lá eu tô como estrategista de marketing e desenvolvimento de negócios de advogados. E aí, quando eu apresento meu trabalho, a maioria dos advogados não entendem o que eu faço. A maioria acha que eu ajudo ele a se posicionar na rede social. Eu falo, não é isso. Marketing não é sobre só isso. Rede social. Isso é um pedacinho, porque a rede social é uma ferramenta, é um canal. Mas o marketing, ele é muito mais amplo. E antes de você começar a fazer marketing, a gente primeiro precisa fazer todo um planejamento da sua advocacia. Estratégico, a estratégia, entender o seu modelo de negócios, entender aonde você quer chegar, público-alvo, nicho, segmento. Forma de linguagem, o que vai acontecer. O portfólio, né? de serviço, né? Tudo. Então, assim, não é... E às vezes a área que você atua... nem contempla muito não ali. é a rede social que você vai atrair o cliente. Eu sou previdenciarista. Eu atuo nos direitos sociais, atuo com os hipossuficientes. Se eu for publicar no LinkedIn, por exemplo, achando que eu vou me posicionar bem, esquece. Minha clientela não está lá. A minha clientela está no status de WhatsApp, no Facebook, talvez no TikTok, volta e meia no Instagram, mas LinkedIn... não estão. E eu preciso... agora, nós precisamos ser esse omnichannel, né? Estarmos em todos os canais. Porque, independente se eu vou... se eu não fecho direto com o cliente, mas um colega advogado pode fazer uma parceria, a advocacia colaborativa é via hoje de performance, né? Então, eu preciso entender que os meus colegas não são necessariamente meus opositores, concorrentes. Eu posso olhar, vem cá, qual é a área que você atua? Vem cá, eu atuo nessa área, vamos aqui firmar parceria. Você faz isso na sua comunidade, eu também faço na minha. E isso é muito saudável, salutar, mas o advogado que não tem inteligência emocional, ele não é capaz de lidar, de realizar atividades em time, que essa é uma soft skill, né? De saber lidar com o outro, entendendo de perfil. Cara, advogar não é difícil. Eu falo, olha, advogar é fácil. O difícil é você lidar o ego que tem dentro de você. Ou ser que tem ego é o advogado. Eu vou te falar, eu falo de mim, com muito carinho e zelo, eu falo assim, eu acho que meu maior laboratório sou eu antigamente, sabe? Porque eu achava que eu sabia de tudo. Eu tinha muito ego quando eu era mais eu sabia de tudo, que eu não precisava de ninguém, que tudo era besteira, quando alguém me propunha alguma coisa. Livro, não esquece, curso eu era não. daquelas, Tis, que eu chegava no lugar e falei assim, você sabia que eu sou advogada? Você não pode fazer isso não.
Eu já saía discutindo com a pessoa, era um ego assim, inflado, aquela coisa, tudo era, sabe, a carteira da advogada. Hoje em dia, eu falei assim, olha, não é assim, vamos resolver, bababá, você não tá muito certo. Mas vale um acordo que uma boa briga. Coisa ali, eu adorava brigar. E aí você vai vendo que não é isso que te leva, não é sobre isso. sabe? Não é sobre isso. Então vamos deixar o ego de lado, né? Vamos buscar desenvolver aquilo que realmente importa para viver bem da advocacia. E aí você falou um negócio das comunidades, nós duas temos aí comunidades, você tem a comunidade Vencedores por Direito e eu tenho a da comunidade, advogado de negócio, e é isso que você estava falando da ambiência, sim, né? É muito importante mesmo, porque eu falo assim que a cereja do bolo dessas comunidades, da minha e sua, é a oportunidade que o advogado tem, porque o advogado, a maioria dos advogados são autônomos hoje, então trabalha muito sozinho. Advocacia artesanal no Brasil, né? Sozinha, tá ali sozinho, fazendo tudo, fazendo o operacional, não dá tempo de fazer nada, aí ele vem para uma comunidade onde as pessoas estão todas olhando para a mesma direção, com o mesmo propósito. Sim. De desenvolvimento, de soft Sim. skills, de crescimento. Sim. Tem uma mentora, eu e você, que somos advogadas. Que modera, né? Mas que estamos ali já numa fase de desenvolvimento maior, porque a gente já vem trilhando esse caminho há anos. Sim. Né? Também participando de treinamento. Eu tenho um mentor, você tem mentor, eu participo Sim. de treinamentos. Eu estou constantemente participando de treinamentos, porque se eu melhoro a mim, eu melhoro os meus mentorados, ajudo eles também a crescerem. Então, a gente tem que primeiro crescer para contribuir. Sim. E vice-versa. Sim. E aí, a comunidade, eu deixo bem claro, aqui é um ambiente de colaboração, de contribuição e de crescimento. A cereja do bolo está aqui. Aproveitem, porque aqui vocês podem tirar dúvidas, um ajudar o outro, Sim. que a dúvida de um é a dúvida do outro. Sim. Vocês colocam aqui, vocês têm acesso a mim, porque tem muitas comunidades que o mentor não aparece. Não. Eu tô ali, eu falo. Toda hora. Eu dou direcionamento. Sim. Vocês aqui podem fazer networking, então, como eu falei, já teve advogado da comunidade fazendo negócios na Europa. Gente da Europa, eu preciso de alguém no Brasil para me ajudar com tal coisa, alguém pode me ajudar, de troca de negócios. Então, essa é a cereja do bolo, e é o que você falou, é a ambiência. Agora, se você se mantém num ambiente, pessoas com mentalidade fechada, que só estão reclamando da vida, que só reclamam da advocacia, que reclamam da OAB, ou que vivem aquela advocacia que é a advocacia lá do século XIX, que acha que não tem que fazer nada disso, tem que ficar lá preso naquele século XIX esperando o cliente bater na porta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Essa metanoia, né, que vai acontecer, ela exige mudança, ambiência certa, conhecimento certo e as pessoas certas. Então, quando eu tenho o ambiente certo, as pessoas certas e o conhecimento adequado, dá uma bomba atômica. Mas o advogado que... E vamos falar agora também dos advogados que estão dando certo, né? Porque, tem muita gente dando certo. Eu ia falar isso pra você. Quais são os advogados que estão dando certo, que performam? O que eles estão fazendo? Olha, e eu entendo performance aqui com todo, né? Um todo, né? Ter resultados financeiros, mas sem perder a qualidade de vida. Porque, Lisandra, a advocacia adoecida, isso não é legal. É uma das profissões mais estressantes que tem a advocacia. Exato. Eu não advogo e não proponho para os meus alunos resultados financeiros em detrimento da sua saúde, das suas famílias. Performance é você estar em equilíbrio com todas as áreas da sua vida, ter tempo para sua família, para os seus relacionamentos, para os seus filhos, ter dinheiro para poder proporcionar para si e para os outros momentos bacanas. E antes de tudo, olhar para si. Que legal, eu estou fazendo um trabalho que faz a diferença na sociedade, eu estou deixando legado. É algo mais profundo. Essa é a minha definição de performance na advocacia. E inclui, sim, dinheiro, porque o dinheiro faz parte, sim, da nossa vida. O dinheiro, ele compra muitas coisas para estarmos nos ambientes em que nós entendemos ser nosso por merecimento. Mas ele não cai do céu. Ele precisa ser conquistado, né? E dinheiro precisa... eu não sei se você ouviu essa frase. Você respeita o dinheiro. Usa o seu dinheiro para aquilo que te dá ROI, retorno operacional do investimento. Eu vejo pessoas advogados que pegam os seus recursos financeiros já estou falando de gestão, né? Pega o dinheiro do seu escritório e entende que é tudo seu. Não, calma, é do escritório. E dentro desse dinheiro do escritório que entrou, tem que ter a cota parte do marketing. Claro, para investir no marketing. Tem que ter a cota parte do marketing para mentoria, consultoria, treinamento de time. Todo mundo do meu escritório, ninguém presta. O primeiro, o não presta amor, é você. Eu falo assim...
A equipe é a cara do líder. A cara do líder. Como que você está sendo como líder? Exatamente. E se você olhar para as pessoas que estão apresentando desafios no seu escritório, elas têm gaps, fraturas, exatamente naquilo que você não tem bem desenvolvido. Eu tenho um time, eu continuo advogada, eu tenho meu time, e quando eu vislumbro dentro, Vanessinha querida, um beijo, Janaína, Danilo, Isaías, Edson, vocês são meus queridos. E assim, quando eu olho para eles e eu percebo que algo não está bem desenvolvido, eu primeiro olho para mim, será que o que é que eu estou passando nesse aspecto para eles? Porque em grande medida é para que eu seja um modelo, né? E todo advogado tem que pensar assim. E não a transferência de responsabilidade sem tosquiar, sem treinar, é loucura você querer que um time tenha altíssima performance sem oportunizar treinamento para você e para eles. Olha que louco. Você concorda, Liz? Nós somos seres humanos em constante evolução. E as pessoas, elas não entendem isso. Então, as pessoas, elas invertem a ordem. Elas querem primeiro ter, ao invés de primeiro se lapidar para ser. Então, elas têm que primeiro ter essa visão de futuro. O que eu quero ter? Quem eu quero ser lá na frente? Se visualizar, né? Se visualizar como que eu quero ser, o que eu quero ter, com que pessoas eu quero me relacionar, em que ambientes eu quero estar, né, inserido. Sim. E como que você vai fazer para chegar lá? Então, agora vem pro presente. Sim. Né? Para você ser. Para você ser, você vai precisar se lapidar, sair da sua zona de conforto, buscar, sim, cursos, treinamentos, mentorias. A mentoria trabalha o autoconhecimento, que é o pilar fundamental de uma mentoria. Muitos aí falam mal de mentoria, coach, acha que é balela, mas não é. Quem não conhece, né? Foi a minha virada de chave, a minha transformação, e foi com você também, foi quando eu fui passar, eu tomei a consciência, advogava na época, estava no escritório, era associada de um escritório, e eu tomei a consciência, eu olhei assim para fora e falei assim, poxa, eu sempre fui muito estudiosa. Sim. Sempre estudei muito, tanto que eu estudei anos para concurso público, então conhecimento técnico não era problema para mim. Sabia ali na hora de uma reunião falar, sempre tive aquele hábito de falar assim, não, eu sei fazer, depois eu ia procurar e realmente sempre soube fazer as coisas. Mas me faltavam outras habilidades, que era inteligência emocional, venda, marketing, perfeito, autoliderança. E eu sabia que eu tinha aquilo, mas eu não tinha desenvolvido. Então, eu tomei uma decisão e eu fui buscar desenvolver isso. Quando eu busquei desenvolver, primeiro a mim, sim, os meus resultados começaram a mudar. Sim. Como meus resultados começaram a mudar, os meus colegas advogados do escritório que eu trabalho começaram a ver, está diferente. O que está acontecendo com a Lisandra, que ela você, está melhor. Você está melhor, você está... E aí eu comecei ali a ajudá-los de uma forma bem sutil, né? E eu fui vendo que, caramba, isso aqui realmente funciona. Quando a pessoa toma consciência das suas deficiências, né, Tice? Coloca a luz. Assim, e coloca a luz, assim, eu quero aquele caminho, mas enquanto eu não desenvolver isso aqui, enquanto eu não melhorar isso aqui em mim, eu não vou conseguir chegar lá. E não tem receita do bolo, não é num passe de mágica. Então as pessoas precisam entender isso. Você vai ter que buscar esse desenvolvimento pessoal. É primeiro ser. Sim. Se lapidar. Sim. Né? Todo mundo é um diamante bruto, mas você tem que se lapidar. Então, conforme a gente vai avançando nos nossos treinamentos, você não se melhora? Claro, muito. Eu, a cada ano, evoluo absurdamente. Eu olho... eu olho a Lisandra de hoje diferente de 2023. Eu honro muito meu estado, sou natural do Piauí, passei 2 anos em Brasília, moro em São Paulo, mas até as minhas mudanças geográficas, elas se tornam necessárias por conta das mudanças operadas dentro de mim, né? Elas são inevitáveis e os ecossistemas vão expandindo e se eu quero estar em lugares maiores, Lisandra, eu tenho que me tornar uma pessoa mais interessante ainda, porque lugares onde os assuntos são mais refinados, eles não vão aceitar qualquer pessoa. A gente está querendo sempre conviver com quem tem algo para contribuir, e é para ser assim, porque se nós somos o mais esperto da mesa, ali é zona de conforto, prazo de validade vencido,
tá nutrindo, pulindo apenas o ego. Então, eu tenho que estar mesmo aprendendo toda hora, galgando novos patamares com humildade, com gentileza, porque a ambição é diferente de ganância. Ambição, show, todo advogado tem que ter ambição. Se você é advogado e não tem ambição, desculpa, você tá meio caminho andado para trás, no caminho de volta, porque tem que ter ambição. É diferente de ganância. Ganância faz com que você pegue atalhos, faça negociatas, e é um caminho que vai ladeira abaixo. Mas ambição não, te move para aprender coisas novas, realizar contatos, vencer o medo, passar por cima dos seus vaidades, orgulhos. E é isso. E eu parafraseio, né, Sobral Pinto, que eu falo, a advocacia é profissão de corajosos. Se você não tem coragem, nem tente. Nós nascemos para mudar as vidas das pessoas nos problemas grandes. Então, sem coragem não dá. Se tiver coragem, já ajuda. Então, coragem para olhar para a sua vida, coragem para colocar luz onde precisa, coragem para pedir ajuda e colocar à disposição da sociedade o seu ofício, que é nobre, mas que precisa ser apresentado da maneira correta. Só um parênteses que eu queria lembrar da sua aluna, né? Da moça que você comentou, não é sua aluna, da moça que você comentou, que quando você falou, me veio até a imagem de uma pessoa mal vestida, de uma pessoa curvada, de alguém que não tem consciência acerca de quem verdadeiramente é. Talvez até a reunião que ela fez com o possível cliente não foi no ambiente correto, não teve as expressões corretas, porque para um cliente chegar para o advogado e ele, de forma ousada, falar, tá caro, R$300 para dar entrada numa ação. Precisa o portfólio apresentado ter sido muito... É um absurdo. Cliente reclamar R$300. Muitas vezes nem uma conta de luz. Eu nem atenderia. Me desculpa, eu nem R$300. atenderia. A pessoa, o cliente, ele tem que respeitar. Eu preciso cobrar, inclusive, a minha consulta. A consulta. Óbvio que existem as áreas diferentes. Tem áreas que são estratégicas, né? Eu não boto que vamos falar aqui então de consulta. Eu não coloco assim, a cobrança de consulta tem que ser obrigatória. Eu sempre falo para meus alunos, qual é a tua estratégia? Qual é o teu modelo de negócios? Agora, eu ajudo eles a separar. Vai só ouvir o cliente? Não cobra a consulta, mas aí você delimita tempo, só escuta, e aí você passa uma proposta de honorários depois, sempre apresentando. Vai ter que analisar documento. Então, isso aí já é início de trabalho. Sim. Você cobra uma consulta. Seu hora. Já manda para ele como é que funciona o seu atendimento antes de marcar, e que para ele poder bloquear o seu horário, ele tem ali o valor da sua reunião, né, de diagnóstico, em que você vai analisar a documentação, você vai dar para ele um direcionamento, e caso ele venha fechar com você, você pode até abater. Mas, sabe, aí vende-se o posicionamento. É a forma como você comunica, a forma como você se posiciona, a forma como você já mostra como é que se dá para falar com você, como você atende numa reunião. Sim, olha, como você vai vestido, como é a sua comunicação, o local, precisa estar com a mesa, psicogeografia, a mesa organizada, você minimamente, olha, não é sobre dinheiro, usa uma roupa legal, usa suas maquiagens, você tem maquiagem que tá vencendo, as mulheres, né? O homem usa um sapato legal, não precisa ser caro, mas se apresenta como alguém que tem ali valor. Mas, Tiana, meu valor está em quem eu sou. Mas, desculpa, a primeira comunicação é a não verbal. E isso a gente faz, esses pré-julgamentos, antes até de você querer fazer. Você já está fazendo. A primeira impressão é a que fica, né? Tem você vai quebrar, se por acaso, se foi ruim, você tem a oportunidade de quebrar. Mas, de fato, a gente gera uma percepção inicial. Olhando para as pessoas, para os ambientes, para os lugares, a gente gera uma percepção. E é preciso que a gente cuide dessa imagem que é passada do ambiente que eu atendo, que horas eu atendo. O advogado que atende qualquer hora, não sendo criminalista... Também. O cliente bate na porta e entra a hora que quer. Não é assim. Aí você não consegue gerir seu tempo, você não consegue ter vida. O cliente acha que bate ali e fala com você a hora que você quer. Não, você tem que estabelecer processos, tem que estabelecer limites.
tem que saber falar não. Sim. E aí a gente entra aqui, você tá falando aí de como você atende, aparenta. Vamos entrar um pouquinho, então, nessa parte de marketing pessoal, imagem pessoal. Eu falo que um dos pilares para a construção de posicionamento de autoridade, um deles é a comunicação, e aí a gente entra aqui no que você falou, não é só verbal, é escutativa, é a linguagem corporal. Aí a gente vem pro branding, né? O branding, que é a sua imagem pessoal, a forma como você se veste. E aí eu trago muito dependendo da área que você atua. Os lugares que você frequenta, as palavras que você usa, as pessoas com as quais você se comunica. Tudo isso depõe em nosso favor e nosso desfavor. Ai, Tiziana, quer dizer que agora eu não vou poder postar qualquer coisa? Calma, descrição, moderação e sobriedade não fazem mal pra ninguém, né? Vamos combinar. E existe um iconezinho lá no Instagram que você quer postar algo mais íntimo. Melhores amigos. Você é advogado. Você é advogado o tempo inteiro. Então você tem que pensar que ainda que você não esteja no seu escritório, você pode estar num restaurante, você pode estar num bar, você pode estar em algum lugar na rua e toma cuidado com o que você fala, a forma como você trata as outras pessoas, a forma como você se comporta, porque algum cliente pode passar ou algum potencial. O mundo, a gente acha que é uma ervilha. Todo mundo é potencial cliente, Todo se mundo você é parar. potencial Ou então cliente. potencial divulgador, positivo ou Imagem, negativo. as pessoas hoje filmam tudo, né? Tudo. Você tem que tomar cuidado. A forma, até os ambientes que você frequenta. Tipo, meu advogado não pode ir para qualquer lugar? Não, pode. Na verdade, todo mundo pode tudo. Agora, você também não vai poder controlar o que os outros pensam sobre você. Que isso é o branding. O branding não é o que eu quero. Tiziana, eu vou construir... É o que os outros pensam sobre você. É o que os outros pensam sobre mim. Então, você pode controlar a sua ação. Você pode controlar o que você vai dizer, falar, comunicar. Mas o que os outros pensam sobre você... Aí é algo, e o brand é muito forte. É igual cultura de escritório. Eu tô no papel, tá dizendo que minha cultura é isso. Mas e na realidade? Vive aquilo, vive aquilo. Então não existe, a cultura é outra. Não, meu escritório não tem cultura. Tem cultura, sim. Todo escritório tem cultura. Pode ser uma cultura porca. Ou pode ser uma cultura inconsciente, que eles nem têm consciência daquela cultura. Pode ser vamos uma trabalhar cultura isso. ruim, pode ser. Já estive em ambientes que eu olhei, vamos refazer essa cultura absurda aqui, que a cultura aqui tá de assuntos bem delicados. Eu falei, olha, não dá, é que vamos entender. Essa cultura que você quer que seja perpassada para todos os funcionários, para todo mundo, não é isso. Então, vamos aqui fazer cortes, treinar pessoas, se posicionar, confrontar. Gente... Escritório que quer crescer também precisa ter a consciência de que tem que trazer treinamento interno. Muito. Tem que trazer treinamento para os advogados, tem que trazer treinamento para os gestores, para eles conseguirem liderar a equipe, tem que trazer o treinamento para o escritório para justamente você conscientizar a respeito da cultura, da cultura organizacional. Muitos não têm nem noção. Cultura? O que é isso? O que é isso? Valores. Eu trabalho muito, né, com o escritório. Inclusive, eu vou estar lá neles aqui em São Paulo, que é trazendo essa consciência a respeito do propósito do escritório, quais são os valores, qual é a cultura organizacional do escritório, como é que vocês querem que as coisas sejam feitas aqui dentro, porque isso também é fundamental e isso ajuda o escritório a ir numa linha de crescimento. Sim, e não é dinheiro perdido, é dinheiro investido. É dinheiro investido. Olha, eu já estive em consultorias de diversos escritórios no país e todas as vezes que eu saio, acontece também com você. Pô, que legal, Tiziana, foi um dinheiro mais bem pago, porque a mudança é sentida. Nós estamos vivendo um momento mais tranquilo e, sobretudo, para quem, já que é uma outra etapa para quem é gestor de escritório maior, o advogado gestor, né, ele vai ganhando liberdade. Quanto vale a liberdade para alguém que já trabalhou tanto, né? Para delegar. Porque acho que também é outro mal do advogado, ele não consegue delegar. Porque ele fica naquela, ninguém faz tão bem quanto eu. Mas... O advogado tem aquela questão do ego, né? E do preciosismo técnico. O advogado ainda é muito preso ao preciosismo técnico. Não que não tenha que ter. Você tem que ter padrão de qualidade no seu escritório. Você tem que ter padrão de qualidade das peças. Mas isso você coloca na cultura. Sim. Que você estabelece como é que é o nosso padrão, como é que é a qualidade dos nossos serviços, como que a gente atende o cliente. E aí quando você traz isso para uma cultura interna, faz treinamentos. Para que todos consigam entender que é essa cultura, não fica cada um falando de um jeito, cada um atende o cliente de um jeito, cada um apresenta a proposta de honorário de um jeito, aí você realmente não consegue delegar, porque ninguém vai fazer como você. Só que se você estabelece uma cultura
e um padrão dentro do seu escritório, você começa a ir soltando. E se volta tudo pro treinamento, porque às vezes quando o advogado chega e fala assim, eles não fazem como eu gostaria. Eu falei, quanto tempo você já destinou de treinamento para você treinar essas pessoas para que elas façam como você quer? Não, nunca. Nunca. Eu falei, então eles não têm como adivinhar, eles não estão fazendo nada de errado. Então você vai tirar um turno. Eu já fiz isso em muitos lugares. Chama seus líderes, forma líderes. O líder que é líder mesmo, ele forma novos líderes e ele vai se desafogando. E aí, de fato, ele consegue sair do tático, do operacional e vai para o estratégico, de verdade, né? E aí ele consegue fazer marketing, estar presente nos eventos. Relacionamentos com clientes. Relacionamentos e vai também viver, né? Porque o líder de escritório, ele tem que estar em relacionamento com o cliente, ele não tem mais que estar no chão de fábrica. Não tem. Eu hoje, Lisandra, com 17 anos de profissão, há muito tempo que eu não paro para fazer as petições. Eu analiso teses, eu digo se é para recorrer, se não é, tiro dúvidas, se tem essas dúvidas, mas eu fecho contrato com o cliente, eu faço audiências e eu cuido da estratégia do marketing. E óbvio, faço o gerenciamento ali no que diz respeito ao escritório em si. Mas as questões delegáveis, eu delego. Delego. E também delegar a parte do pressuposto que as pessoas podem errar. E eu não vou morrer por isso. Chegou outro dia, a pessoa que trabalha comigo falou assim, Tiziana, deu errado. Eu falei, nossa. Eu falei, cara, na boa, vamos lá. Não, eu expliquei, orientei, teve a parte da exortação, mas eu também não posso achar que a última coisa é ruim. A gente treina, faz, mas parte-se do pressuposto que eu também poderia errar. A gente continua sendo ser humano, né? Ciana, falando aqui então de inteligência artificial, que a gente está aí vivendo uma era que sim, a inteligência artificial está avançando cada vez mais, e eu entendo que o advogado, ele precisa conhecer as diversas ferramentas que existem de inteligência artificial e trazer para ajudar na advocacia dele, até para ajudá-lo a sair um pouco desse operacional e fazer com que a ferramenta seja um instrumento para ajudá-lo a crescer. Como é que você conseguiu trazer inteligência artificial para o seu escritório e tornar o seu escritório mais automatizado? Olha, Elisa, de fato a inteligência artificial é um grande pulo, né? E antes de ela ter dado essa explosão, ter acontecido essa explosão com a parte do Deep Learning, o ChatGPT, antes da pandemia eu já vivia bastante o escritório digital. Viajava muito e eu já estava ali, né, operacionalizando a passos largos para o que era a época, o que todo mundo fazia. Eu já vivenciava o escritório digital. Veio a pandemia e todo mundo foi intimadíssimo, sine qua non, para ficar vivo, né, ter a vida digital. E então, para mim, não foi algo tão difícil quando veio. Aqueles que já estavam experimentando não tiveram tanta dificuldade na pandemia, né, que já estavam indo por esse caminho. Eu já usava o Zoom, eu já usava o Meet, coisa que muita gente começou a saber que existia ali na pandemia. Né? Então, hoje, o meu escritório, e isso vale para quebra de objeção para você que atua em qualquer área, porque se eu atuo virtual para cliente... de zona rural, né? De zona rural. Pessoas também de zona urbana, do BPC Loas, mas se eu atendo para essas pessoas, não tem justificativa para você dizer que não, mas o meu cliente ele não aceita. Não é sobre isso. No início, eles também Você tem como educar o cliente, Educamos o cliente. Nós somos líderes dos nossos clientes, né? E a gente precisa tomar posse dessa liderança. Eu sou a líder do meu escritório e eu vou vencendo as objeções com eles. Olha, é melhor para você a reunião virtual, você não vai precisar se deslocar de um lugar para o outro, pagar passagem. Às vezes, como eu trabalho com benefícios previdenciários, salário maternidade, pensão por morte, auxílio doença, BPC Loas, condições que a pessoa, em sua maioria, está em vulnerabilidade. Então, você não vai precisar se deslocar estando doente, você não vai precisar estando ali no período de gravidez, de resguardo, que a gente chama no Nordeste, né, enquanto recebe o bebê, ou aposentadoria, pessoas que já têm uma idade avançada. Então, eu vou mostrando para eles o quanto que é valioso para eles. É um princípio da venda, eu mostro o benefício. Mas quantos advogados estão, de fato, atentos para mostrar o benefício para o outro? Falam benefício para si. Não, eu atendo você pode estar em qualquer lugar do país. Hoje, a minha área de atuação, nos TRFs, né, as audiências são virtuais, a maioria a gente são propostos acordos. Então, assim, é totalmente viável. Meu time trabalha remoto e, óbvio, que volta e meia eu vou nos tribunais quando há necessidade, faço ali um apanhado, mas não é algo constante, semanal, mensal, não mesmo.
Mas agora, o acompanhamento no que diz respeito a balcão virtual, audiências, atendimento ao cliente, é diário. E dependendo do tribunal, se você for presencial, eles nem te recebem mais. Não recebem mais. Não recebem mais. Eles falam assim, doutora, desculpa, mas o atendimento é no balcão virtual. Então, é algo que a gente não tem mais como se afastar. E gestão, liderança, autoestima, treinamento de time. Eu chamo o meu time, vamos lá, aqui nós somos, levamos dignidade a quem mais precisa, é nosso mote. E vamos fazendo isso com muito marketing jurídico, liderança, gestão, inteligência artificial, né? O ChatGPT está aí para revolucionar muita coisa. O próprio Canva, InShot, no que diz respeito à produção de conteúdo, para quem tem mais dificuldade com coisas básicas, são intuitivos, né? Para um pouco. Ah, não, mas eu prefiro refutar, quero nem saber, isso não presta. A pessoa que fala isso, ela está apenas usando a base do seu cérebro reptiliano, que quer fugir da necessidade de aprendizado. Porque é melhor eu nem conhecer, eu nem saber que existe. Porque se eu souber que existe e eu não usar, fica ridículo para mim, né? Eu acho que o advogado que pensa assim, ele está lentamente tomando veneno, porque daqui a pouco ele vai morrer. Porque essa é a realidade do marketing, da inteligência artificial. Hoje você não tem por que ter desculpa. Eu não consigo produzir conteúdo. Vai lá no ChatGPT, pede para ele produzir para você. Você vai ter que estudar só sobre prompts. Pede para ele produzir roteiro para você. Vai aprender, vai buscar aprender como você usar os prompts pro ChatGPT. Hoje tem curso, tem curso na internet. E gratuito. Conhecimento virou commodity, né, gente? A gente está aqui fazendo um podcast, a pessoa pode já assistir e já começar a entender um pouco sobre tudo que a gente está falando. Agora, você quer aprofundar? Aí sim, você vai precisar. Você quer aprofundar mais? Paga, mas tem muita coisa gratuita. Artesanal, né? Eu falo assim, você tem aquilo pelo que você paga. Sim. Né? Então, assim, você tem que entender. Quero um conhecimento gratuito. Não tem como pagar. Você vai conseguir. Aprende um pouco, melhora seus resultados e você vai avançando até você conseguir pagar algo mais profundo. Sim. Mas hoje você não pode dizer que você não tem acesso ao conhecimento. Você tem. Tem cursos para todos os bolsos, inclusive os gratuitos. Então, aquele advogado que se nega a entender o que está acontecendo, olhar para a realidade, falar assim, eu vou me inteirar dessa realidade, eu vou me inteirar dessas tendências, eu vou trazer o marketing, a inteligência artificial, vou me desenvolver melhor como pessoa, vou buscar ambientes onde eu possa mudar essa mentalidade, entendendo o que está acontecendo. Se ele quiser, ele encontra. E aqueles que se negam, eu acho que ele está tomando de forma homeopática veneno para morrer em breve. Verdade. Olha, e é isso, gente. Acorda, coloca. A advocacia, ela é próspera. A advocacia é próspera. Duvidem de quem fala o contrário. Pode ser que a estratégia dessa pessoa que está falando esteja sendo uma estratégia ruim, mas se está dando certo para alguém, então tem como dar certo para você. Agora, constância, trabalho diário, abertura de coração e de pensamento para tudo que tem de novo aí bom, né? Não precisa, você também escolhe uma via legal e se aprofunda nessa via. Não se torna também aquele que fica pingando de galho em galho. Se aprofunda em algumas coisas, vive o processo, se diferencia do amador naquilo que você espera a raiz crescer para dentro. Dá tempo para as coisas gerarem resultados. Faz mentoria, faz treinamentos, conhece, estuda mesmo, vivencia. Eu posso deixar minha rede social, Lisandra? Claro, deixa sua rede social. E eu até esqueci de trazer um livro no qual eu sou coautora de marketing jurídico, ele é pela Juruá, Marketing Jurídico Prático, também de colegas nossos, né, Lisandra? E minha rede social, @Ticiana Leão, no Instagram, LinkedIn, Facebook, estamos aí. Para mim é uma grande alegria estar aqui com a Lisandra, essa profissional competentíssima que tem levado conhecimento para tantos advogados e advogadas do Brasil e faz com que a gente eleve a frequência nesse ecossistema que, a meu ver, é importantíssimo, fundamental para a sociedade do país. Maravilha, eu acho que esse podcast aqui fechou com chave de ouro, esse InovaCast, porque a gente trouxe um pouco sobre vários assuntos que são importantes para o advogado que deseja crescer, sair da cadeira do advogado de carteirinha e realmente virar um advogado que performa. A gente falou sobre gestão, a gente falou sobre liderança, a gente falou sobre inteligência emocional, a gente falou um pouco sobre marketing, a gente falou sobre, né, tudo que o advogado precisa construir, trazer para a advocacia dele o autoconhecimento para ele realmente se tornar um advogado que performa. Então,
Se você quer ser um advogado que performa, fica aqui de olho, segue a Tiziana. Tem aqui embaixo, eu vou deixar aqui embaixo o link para você que deseja mais saber também a respeito da comunidade de advogados de negócio. Lá é um ambiente que você pode também se desenvolver. Se você gostou da Tiziana, também busca saber como é que é a comunidade dela. Então é isso. Tem oportunidade para todo mundo, como a Tiziana falou, a advocacia é uma profissão próspera. Ela não é para aqueles que ficam sentados esperando o cliente bater na porta. Agora, se você quer mudar a sua realidade e realmente quer ser um advogado que toma as rédeas da sua profissão e se tornar um advogado que performa, tem caminho para isso. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, gratidão. Foi muito bom fazer esse NovaCast com Estaremos você. juntos aí em muitos eventos, momentos, imersões. Vamos para frente. Vamos.